Após ser acusado pelo assassinato de um semideus, caraca, vamos lá. Arisaka Yasuhiko, quase um trava-língua o nome do personagem. Escapa de seu julgamento e se vê obrigado a colaborar com o assassino que quase o fez ser executado. Tá. Qual se descobre ter o mesmo objetivo de Yasuhiko, derrubar o governo de um deus tirano. Ao longo da jornada, revelações sobre o passado esquecido do arquipélago de Bumei e a verdade por trás da sua atual situação vão fazendo o afetado tenente aos poucos se inclinar mais para o caminho do homem que diz vir de lugar nenhum do que para a luta por liberdade de seu povo. Eu acho que o autor tentou resumir a ideia dele para ficar dentro dos moldes que eu falo de uma sinopse, do tamanho de uma sinopse, a ponto de que não fez muito sentido. Parece que eu tô lendo duas histórias completamente diferentes aqui. Vamos lá, ó. Após ser acusado pelo assassinato de um semideus, Arisaka Yasuhiko escapa de seu julgamento e se vê obrigado a colaborar com o assassino que quase o fez ser executado, o qual se descobre ter o mesmo objetivo de Yasuhiko, derrubar o governo de um deus tirano. Parece uma história. Ao longo da jornada, revelações sobre o passado esquecido do arquipélago de Bumei, que não sabemos o que é, e a verdade por trás da sua atual situação, que não sabemos qual é, vão fazendo o afetado tenente, que a gente não sabe quem é, aos poucos se inclinar para o caminho do homem, que a gente não sabe o que é, que não sabe quem é, aliás, do homem que diz vir de lugar nenhum, do que para a luta por liberdade de seu povo. Uma coisa que eu achei curiosa aqui, analisando a primeira parte dessa sinopse, né, é que fala que o Arisaka, ele foi... Ou a Arisaka... Eu acho que tem nome... Não, é se vê obrigado a colaborar com o assassino. Senão seria se vê obrigada. Então deve ser homem. Enfim, o Arisaka, ele... ao que a sinopse indica, né, ao que o autor indica aqui na sinopse, ele se sente meio que culpado, não culpado, como posso dizer, vitimizado por conta de ter sido acusado falsamente de ter matado um semideus. Porém, o objetivo dele é exatamente matar um deus. E aí me parece um pouco contraditório essas duas afirmações lado a lado. Fica parecendo um personagem meio... Não aquele personagem que talvez seja o que o autor está querendo trazer aqui pro personagem, que seria o personagem que vai, eu quero matar um deus tirano, sabe? Personagem corajoso e algo assim. Porque parece que é tipo assim, vou trazer a mesma situação aqui para uma coisa mais cotidiana no nosso mundo. O João, ele foi acusado injustamente de ter assaltado a padaria. E agora ele vai ter que se juntar com o cara que assaltou a padaria para eles poderem roubar um banco. Era o verdadeiro objetivo do João. Quer dizer, o João está se sentindo injustiçado por ter sido acusado de roubar a padaria quando o objetivo dele é roubar o banco, sabe? Parece aquele negócio meio tipo... hipocrisia! Enfim, e é complicado você fazer um protagonista hipócrita, né? Todo mundo tem um pouco de hipocrisia em si, mas é complicado quando tipo, a premissa do início da história revela uma grande hipocrisia do protagonista. Então talvez, vamos lá, o que a gente poderia fazer para reduzir um pouco essa hipocrisia? Talvez realmente ele possa ter sido acusado, né, injustamente de ter assassinado esse semideus, que talvez seja filho do tal do deus tirano, né? Enfim, ele realmente não tem nada a ver com isso, ele não tinha o objetivo de derrubar o deus tirano, nada do tipo. Só que aí ele pode nem fugir, ele pode ser um protagonista que começa um pouco mais bosta, mais bobinho, mais mundano, e aí ele vai crescendo para virar esse, talvez o protagonista corajoso que realmente vai conseguir derrubar o governo de um deus tirano. E aí, sei lá, ele é resgatado pelo assassino real, ali no meio da morte, e meio que se junta com ele para derrubar o deus tirano, porque enxergou alguma coisa nele ali que poderia ser útil para esse objetivo. Inicialmente ele pode recusar, ele pode ter medo, ele pode não gostar muito, só que daí ao ver as injustiças no mundo, ao ver a própria injustiça que ele sofreu e começar a observar e absorver essas coisas, aí sim derrubar o deus tirano se passa a ser o objetivo dele. Aí, tipo, realmente ele internaliza isso. Mas se o objetivo dele inicialmente era isso, e ele tá reclamando de ter sido julgado por ter feito algo menor ali, fica... Por mais que ele realmente não tenha feito aquilo, sabe? Mas fica estranho.
fica estranho na história. E como o objetivo de qualquer protagonista é fazer com que o leitor se importe com ele, talvez tenha até um pouco de simpatia por ele no sentido de torcer para que ele consiga realizar o seu objetivo, já trazer um elemento assim que pode gerar uma certa antipatia do leitor com o protagonista, né, que vai ser o personagem que a gente mais vai acompanhar ali na história, talvez não seja a melhor saída, né, o melhor ponto de partida ali para a história. E já em relação à segunda parte aqui, que pode ter a ver com o personagem se tornando vilão ou sendo, como posso dizer, meio que ludibriado, enganado pelo vilão e aí começa a se tornar um vilão, né? Pelo que eu consegui entender aqui, o cara, né, um tenente que lutava pela liberdade do povo e aí ele acredita nas palavras desse homem que desvia de lugar nenhum, que talvez seja o vilão da história, e aí começa a mudar. Não sei se seria algo que seria contado meio que paralelamente com a história do Arísaka e do assassino, né? Mas, de qualquer modo, é interessante a gente se aprofundar na relação desse tenente com esse lance de liberdade do seu povo. Todo aquele velho lance. Qual que é a história dele? De onde que ele veio? O que que ele busca? Por que que ele quer a liberdade do povo? E por que que toda essa motivação conseguiu ser quebrada pelas palavras de um outro homem? O que que isso causou? O que que esse outro homem mostrou para ele? Isso é preciso sempre estar muito claro. Quando a gente faz um personagem com uma determinação muito forte, é preciso um baque muito grande para quebrar essa determinação. E aqui, nesse caso, eu acho interessante que o arquipélago de Bumei talvez seja onde está se passando tudo isso. Pra gente não abrir muito a história e querer contar coisas que estão acontecendo em lados completamente distantes do mundo, que realmente parecem não ter relação, igual eu apontei aqui quando eu acabei de ler a sinopse, né, pela primeira vez. Então, talvez o governo do Deus Tirano seja exatamente um reinado que fica nesse arquipélago. O tenente, ele é de uma das ilhas, por exemplo, desse arquipélago e tal, e ele sofre também um pouco dessa tirania, e aí ele tem esse lance da liberdade do povo, e aí acontece alguma coisa, enfim, aí eu realmente não consigo imaginar aqui o que poderia ser, até porque tem poucas informações pra gente poder trabalhar sobre, eu teria que criar praticamente do zero aqui, mas daí acontece alguma coisa que esse homem consegue ali fazer esse tenente se reverter, e esse tenente pode ter alguma relação direta com a Arísaka ou com o assassino, ou algo assim. Talvez esse tenente ele era parte ou fez parte de um grupo de rebeldes contra o reino, rebelde do qual o assassino real faz parte e leva e arrasta o Arísaka para ser também um rebelde contra sua vontade, mas agora meio que sem opção, já que ele fugiu lá do julgamento, então ele é procurado pelo reino, pela polícia, etc., né, pelos soldados ali. Então, tipo, meio que juntando tudo. Aquele negócio que eu falei, a história ela tem que estar amarrada, né? Eu tava falando na sinopse anterior, eu tava falando de um aspecto só do roteiro, de como ele tinha que estar amarrado na história para ele não ser só uma coisa gratuita. Aqui mais ainda. Aqui eu tô... Como a sinopse ela tá curta, né? E aí ela tem alguma apresentação de vários nomes ou elementos, sem necessariamente a gente entender o que são esses nomes ou elementos, aí eu deixo mais claro ainda e com mais ênfase ainda que todos os elementos eles têm que estar ligados ali como se fosse uma espécie de microcosmos mesmo, né? No nosso mundo existem 1 milhão de histórias para 1 milhão. Existem 8 bilhões de histórias paralelas acontecendo, cada um com sua vida, cada um com seus próprios acontecimentos. Enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, né? Eu já estou fazendo outra coisa, porque né, eu gravo esse vídeo com antecedência, assim como enquanto eu estou gravando esse vídeo agora no meu tempo, você estava fazendo outra coisa, vivendo outra vida, vivendo as suas próprias coisas. Enfim, no mundo real isso funciona. Numa história, a gente está pegando um recorte do mundo, um recorte do que está acontecendo. Né? Eu gosto de, quando eu estou criando as minhas histórias, tentar demonstrar que existe sim um mundo maior acontecendo ali. Só que não posso perder a visão de que eu estou mostrando um recorte daquele mundo, eu estou mostrando uma parte ali. Então, na parte que eu estou mostrando, as coisas têm que fazer sentido, as coisas têm que se casarem, os elementos apresentados têm que fazer sentido para a história, e aí eu coloco só uma ou outra coisa ali que dê esse indício, né, pro leitor de que tem mais coisa. Se eu tirasse a câmera daqui para onde eu estou mostrando e virasse para cá, tem mais coisa acontecendo, aquele é um mundo vivo. E que às vezes também é uma coisa difícil de fazer, de você mostrar que o mundo está vivo, mas muitas vezes o jeito como um autor quer mostrar que o mundo está vivo é querer literalmente mostrar o mundo inteiro. Então fazer o personagem percorrer o mundo inteiro, andar o mundo inteiro, conhecer trocentos outros personagens, etc. Ou fazer eventos que realmente se dão no mundo inteiro para dizer, olha, esse é o mundo que eu criei.
E não necessariamente precisa ser algo assim, né? Um dos mundos mais vivos e cheios de detalhe da fantasia que a gente conhece hoje é o mundo de Senhor dos Anéis. E se você pega cada história ali que se passa nesse mundo, né, principalmente, sei lá, o Hobbit e o próprio Senhor dos Anéis, né? Não tanto focando ali no Silmarillion, que é realmente mais focado em construir esse universo, mas focando ali nos dois, eles se passam ali em algumas cidades, algumas regiões, algumas coisas, e em um tempo muito específico, já que o cara realmente criou vários acontecimentos para várias eras e eras, né? Então ele se passa num tempo muito específico. E ali, por mais que tenham referências de que tenham coisas que aconteceram antes, que aconteceram depois, que tenham mais cidades e civilizações para lá, para o outro lado, etc., ele não mostra tudo isso, ele não vai até lá e percorre tudo isso, porque seria inviável fazer isso, né? O livro já era para ser virou 3 livros gigantes, e se fosse para fazer isso, viraria, sei lá, quantos milhões de livros. Isso é algo que o Martin tenta fazer muito, não? O R.R. Martin no Crônicas de Gelo e Fogo, né, mais conhecido como Game of Thrones, é colocar 1 milhão de personagens, 1 milhão de coisas, percorrendo o mundo inteiro e tal. E eu tenho que dizer, por mais que o cara seja mega hábil em fazer isso, ainda fica confuso pra caramba. Se ele tivesse feito ali um microcosmos melhor, talvez a história ainda ficaria pelo menos mais compreensível, vai. Eu não sei dizer se ela ficaria melhor ou pior, ou algo assim, porque existe uma certa beleza ali em realmente você envolver várias coisas ali, mas de fato eu tenho certeza que ela seria mais compreensível. Você pelo menos não ficaria tendo que ficar relembrando quem que é cada personagem ali, quem que é cada nome, etc, o que deixa a história muito confusa, até para o próprio autor escrever, e ele mesmo já disse isso algumas vezes.